gente que assumidamente era menos inteligente que a gente. E hoje tem um cara que comprovadamente é mais inteligente. Faz parte da Mensa, cara. Sabe o que é Mensa? Nem faço ideia. Então, porque você é burro. Porque eu sou burro, entendeu? Obrigado, Roger, por ter aceitado o convite agora que já tá vacinado, né? Com as 2 doses. Vacinado, ainda tô de máscara e com a voz do Bane. Do Bane do Batman. Mas foi bom você ter tocado nesse assunto logo de cara, porque é uma coisa que me enche muito o saco. O pessoal não sabe o que é, né? O QI alto. Daí eles imaginam que é um cara infalível, imagina que tem que coisa saber, de série, né? Que o cara sabe tudo de memória. Isso, tem que fazer raiz quadrada de cabeça, sabe? Não é saber isso. A distância do Sol até a Terra. Assim, não que é distância tá a minha mão aqui de você, pô? E eu gostaria de falar bastante sobre isso, inclusive, porque, por exemplo, o Romário. Fala, pô, o Romário, ele, na hora de dar um passe na cabeça do atacante... Ele tem uma inteligência... Exato. Como foi que chama isso? É uma inteligência para aquela coisa... Tem um nome não sei, isso. Inteligência muscular ou o que seja, mas não é só isso, porque ele decora a força que ele tem que bater, ele faz um cálculo de vento... Do cara correndo, deslocando, exatamente. Exato. Então, tudo isso o QI é uma capacidade de processamento muito alto. Você vê outras coisas. Um piloto de corrida, imagina quanta coisa ele tem que estar... Não, um piloto de corrida, o pentelho no trânsito que não sai da esquerda, né, sabe? O idiota. Porque ele não percebe que ele está causando um congestionamento atrás dele, ele está atrapalhando todo mundo, entendeu? Então, tudo isso, ao contrário, seria o cara que vê, aqui vou passar de faixa aqui, vou sair logo, e tem a noção de todo o seu ambiente, do que ele está causando. Então, por exemplo, eu vejo muita falácia hoje em dia, os caras não percebem que estão usando essas coisas, inclusive isso tem a ver com me chamarem de bolsominion, essas besteiras, também porque o cara usa um negócio, sabe? Tá vendo? Um aspecto tentando provar outro, e nem quase nunca entendeu? Entendi. Tá vendo? Ele fez isso, portanto... Não tem esse portanto. Você é São Paulino. Eu sou São Paulino. Mas você não é só São Paulino. É isso que eu tô querendo dizer. Isso. Você São Paulino não te define, porque não existem milhões de pessoas que são São Paulinas. O que é um... Então eu vejo isso, principalmente a imprensa, gente que cai na narrativa e tal, e daí fala, ele é bolsonarista. Não, eu sou praticamente um senhor Spock dele, um cara que é lógico assim, entendeu? E eu vejo o cara usando um artifício enganoso, e eu falo, não, cara, e aqui, ó? Daí fala, tem que falar do Lula. Mas sim, porque você está usando a mesma coisa. Recentemente um boçal aí fala, o Roger tinha que morrer sofrendo. Caramba. Quer dizer, o cara é anti-ditadura, mas advoga que é a mesma coisa para mim, entendeu? Não, você tem que sofrer, Pensa você diferente de mim, tem que ser morrer. Torturado e tal. E eu falo, bicho, que porra é essa, cara? Entendeu? Eu sou frontalmente contra o Lula, contra o PT, contra o socialismo, que é um negócio que não deu certo em lugar nenhum. Todo mundo que mora num país socialista, você falou ver a Zoe Martins veio aqui, né? Os caras querem fugir, não tem ninguém fugindo dos Estados Unidos para Cuba, sabe? Eu morei lá nos Estados Unidos e isso eu não tinha, eu cresci durante a ditadura militar, né? Ou durante o regime militar e não aconteceu nada comigo, entendeu? Com meus amigos, eu não via todo esse negócio que hoje em dia promovem como se fosse uma coisa geral, assim, acontecia, estava toda hora, sei lá, o tanque na rua, a polícia caçando gente. Não, eu levei uma fita normal. Mas sumiu umas pessoas. Sim, sumiram, 434 pessoas morreram. A Leda falou aqui, né, que o Gabeira... Não estou advogando que fosse um período paraíso, legal, mas eu estou falando que não se compara, por exemplo, com Stalin, a Venezuela, com Cuba. Cuba fuzilava gay, fuzilava todo mundo que era contra, como acontece na Coreia. Quer dizer, então tem que ver a coisa toda. Big picture. E eu vejo, o Lula vai falar, mas o Bolsonaro está sendo corrupto.
Eu falo, não, o Lula, não tem ninguém mais corrupto que o Lula, ninguém roubou mais que o Lula. E não era esse o lance, não é comparar quem é mais ladrão, entende? Era justamente a filosofia. O Lula está aí falando que vai censurar a mídia e tá todo mundo, que bacana, tem que regular a mídia e tal. Entendeu? Ele pegou o dinheiro que a gente tinha aqui, deu para Cuba, deu para tudo quanto é ditadura, essas sim, ditaduras de esquerda pelo mundo, e o pessoal releva porque tem sabe, hoje em dia até máscara, por exemplo, tem cara que não usa máscara porque o presidente não usa e tal, então você usar máscara. Cara, eu não. Se você fosse tão bolsonarista, você fala, então eu sou contra a não máscara. tem essas coisas assim. Isso Não é um parece pacote, né? personagem de novela, sabe? É o Aquela pacote coisa que você compra rasa. completo. O vilão. Esse é o vilão. Ele é o vilão, ele fuma, ele bebe. Ele xinga, ele quer a morte. Entendeu? As pessoas não são assim, não né, são cara? assim, cara. E eu vejo não, isso. E essa coisa aconteceu, desculpa, eu não terminei de falar, mas eu morei lá nos Estados Unidos e eu não. Quando foi isso? Eu morei em 1979 e 1980, Tá. antes do ultraje. Antes do traje. Até então eu não tinha nenhuma consciência política, só o que eu tinha era o seguinte, você não deve falar mal de general em público, você não pode dar mal. Mas para mim, comunista, terrorista, nazista, era vilão de filme. Eu não sabia porra nenhuma, essa que é a verdade, entendeu? Cheguei a perguntar pro meu irmão que estudou na USP, e falei, mas o que é direita, esquerda e tal, né? Mas, enfim, eu comecei a me interessar, ou me inteirar do que é essa coisa, quando eu fiz um comentário, que é outra coisa que o brasileiro gosta muito, para não passar recibo, fala mal do político. O que está acontecendo? Os políticos. Sim. Eu já fiz isso, entendeu? Tá falando de... É fácil, você vai na TV e fala, os políticos são ruins, entendeu? E eu fui, quando eu morei nos Estados Unidos... Fez um sotaque meio do Maluf, agora os políticos são ruins. Obra do Maluf, lembra? Foi só porque eu moro lá, perto do... Obra de Maluf. Mas eu aprendi isso lá, porque eu morando nos Estados Unidos, eu era o ilegal, eu era o pobre, eu era o latino. O que, sabe, lavava chão, eu era o que entregava pizza, o latino, certo? E mesmo assim, todo mundo me tratava bem, porque, não, você tem um emprego, foda-se. Nesse emprego eu ganhava bem, entendeu? Fosse entregando pizza, fosse lavando o chão. E daí que eu comecei a me tocar, porque eu escrevi Inútil, apesar de quando eu voltei para cá, falei, porra, a gente não toma conta da gente, entendeu? As coisas não são feitas para a gente, são feitas para aqueles caras que estão lá em cima mesmo e tal. E nessa época eu também, põe a culpa nos políticos e foda-se e tal. Mas acho que em 2006 eu falei mal do governo na internet, no Twitter, e sofri uma patrulha cruel. De qual governo você está falando? Era governo do Lula. Do Lula, tá. Falei mal do governo, alguma coisa, pensei, normal. Isso é normal. Todo mundo fala mal do governo. Claro. E daí eu comecei a ver o que era isso, comecei a estudar sobre Gramsci, sobre esse marxismo cultural, como é que chama? Espiral do silêncio. E comecei a ver que tipo de gente são essas pessoas. Eu falei, não, agora sim eu vou me posicionar, porque isso daí agora é pessoal a coisa, sabe? Porque eu vivi vivi na ditadura, vivi no governo do Lula, cara, para mim não muda muito, sabe? Eu sempre quis a mesma coisa, eu queria que aqui tivesse mais liberdade, imposto menor, sabe? Acesso às maravilhas que o mundo tecnológico produz, ciência, tudo. A gente está atrasado e a gente hoje em dia está menos atrasado, mas ainda é uma a gente sempre viveu sabendo que não, a gente está atrasado. Tem outros, a gente vive falando, né? Porque nos Estados Unidos, porque na Europa, porque no Japão. Então, eu quero estar lá. Aí a gente tem condições de estar lá. Então não é questão de, você é Bolsonaro contra... Não, eu sou contra o Lula, muito, sabe? Contra esse tipo de coisa, muito. Porque é uma coisa óbvia para mim. Sabe, na Polônia é proibido você ser comunista. É que nem ser nazista.
Caramba. Na Polônia, entendeu? O comunismo é proibido. Porque a Polônia sofreu dos dois Sofreu, lados. Você sabe disso, né? Saíram os nazistas, entraram soviéticos, foi tão ruim quanto. Pois Eu fui pra lá, os caras têm um ódio, cara. Eles sofreram dos dois lados, cara. Que louco. Mas não sabia que era proibido lá, que era que nem nazismo. Então, pra mim é uma coisa óbvia. Ele fala, não, mas o Lula não é comunista. Não, aqui não tem comunista. Claro que tem uns partidos que se chama Partido Comunista do Brasil. Aí tem outro, socialismo com liberdade, que sabe o pessoal? Não existe isso, socialismo com liberdade. Socialismo tem que ser controlado. Qualquer um que se arvore a dizer o que o outro tem que fazer, está errado. O que é melhor para o povo? Bicho, deixa o povo livre e o povo vai se regular, né?